meus amados. Graças e paz a todos. Uma ótima noite, manhã, boa tarde. Não sei como você vai estar assistindo esse vídeo, mas que Deus esteja te abençoando, que você esteja na graça do nosso Senhor, do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos iniciando mais um episódio, mais um programa Diário de um Cristão. Primeiro programa do ano, primeiro vídeo gravado do ano. Então, já de antemão, eu queria te pedir que você que não é inscrito, se inscreva, deixa teu like e se esse vídeo realmente ele fizer sentido para você, você possa compartilhar com outras pessoas. Afinal, este canal, esse programa, o intuito dele é de propagar a palavra de Deus. Propagar aquilo que Deus nos deixou como missão para que nós evangelizássemos todo o planeta. Então, compartilha. Se fizer sentido para você, compartilha, tá certo? Então, hoje, eu queria compartilhar com vocês um pouco da visão do que estamos fazendo quando temos a oportunidade de evangelizar, a oportunidade de falar de Deus. Muitas pessoas hoje, ou muitos cristãos, têm uma visão de que não tem tempo, ou que não tem oportunidade de evangelizar. Muitos acham que essa questão é específica para evangelistas, para pastores, para pessoas que têm cargos dentro de igreja, mas esse mandamento, vou colocar assim, esse ensinamento de Cristo, essa direção que Cristo nos deu de pregar o Evangelho, não foi para os líderes da igreja, foi para todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo. E nós hoje vivemos num mundo tão elétrico, tão acelerado, que a gente perde as oportunidades que temos. E muito disso é porque não estamos com o foco correto, não estamos com a mente cheia da vontade de Deus, a mente cheia da palavra de Deus, o nosso coração cheio disso. Vou dar um exemplo para que vocês possam entender um pouco mais. Recentemente, algumas semanas atrás, eu tive uma reunião de negócios e falando com esse outro empresário, e a gente conversando, falando um pouco sobre algumas estratégias, falando um pouco sobre algumas formas de lidar através da liderança, falando um pouco de ações, de como agir em algumas situações. No decorrer da conversa, sempre me vinha uma passagem bíblica, me vinha um trecho da Bíblia, uma fala de Jesus ou dos apóstolos, e sempre que eu podia eu encaixava dentro do contexto que estávamos falando. Se era um contexto sobre por exemplo, uma questão sobre como agir a respeito de um determinado acontecimento com uma pessoa dentro do ambiente empresarial, seja um acontecimento negativo ou positivo, como você encarar colegas de trabalho dentro do ambiente empresarial. Então, vieram algumas indagações, alguns questionamentos que surgiram sobre essa nossa conversa, e sempre me vinha alguma passagem da Bíblia, me vinha alguma ação que Cristo fez em determinada ocasião, ou que ele falou em determinada ocasião, e eu sempre buscava colocar dentro da nossa conversa. E quando a gente terminou a reunião e tal, é que me veio cair a ficha que eu estava sempre falando de Jesus. E eu percebi, justamente por isso que me veio cair a ficha, eu percebi que ao final, a pessoa com que eu estava falando, ela estava se incomodando um pouco com essas colocações que eu estava fazendo. Mas não porque ela estava achando ruim, mas ela estava sendo incomodada porque ela era cristã e estava um pouco afastada.
Então, deixa eu separar duas coisas aí para que a gente possa colocar a importância e ver a importância dessa nossa posição de quando temos a oportunidade de falar do Evangelho, a gente está falando. A primeira coisa que eu quero falar é justamente para identificar como está o nosso coração. E se vocês puderem, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Assim fala a palavra do Senhor. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a sua boca, ou fala a boca. Então, nesse primeiro ponto, eu queria justamente ressaltar que só me veio as passagens, as falas, os acontecimentos da Bíblia para eu falar nos momentos que encaixavam as indagações, os questionamentos da nossa conversa, porque realmente o meu coração está cheio disso. E eu não estou falando que eu sou mais crente ou menos crente. Eu só estou pegando um exemplo que é esse o intuito do quadro. Pegar Diário de um Cristão é justamente pegar acontecimentos do nosso dia a dia que temos vivenciado e questionar, falar um pouco das nossas reações ou como agimos referente a esses acontecimentos. Então eu peguei esse ponto para que a gente entenda que é importante a nossa união com Deus, a nossa comunhão com Deus. Porque se nós não temos comunhão, se não temos o hábito da leitura, de estar realmente pegando e meditando na palavra, de estarmos nos alimentando o nosso coração, que é o coração, quando se fala em mais de 300 vezes na Bíblia, e na grande maioria, quando se fala do coração, é a sede do nosso entendimento. O coração é a sede da nossa alma, é aquilo que tem as nossas vivências, nossas reações, nossas emoções. Então, se a gente não nutre ele com coisas boas, como que nós vamos falar algo bom? Então, o primeiro ponto é justamente isso. Eu só pude falar, eu só pude apresentar ali, mesmo de forma inconsciente, porque eu não estava fazendo de forma consciente. Eu não fui para aquela reunião com o intuito de evangelizar. Mas essa é a maravilha do Evangelho de Cristo, da utilização do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo nos usando na vida dos outros. Que é na oportunidade que tem, o Espírito Santo ele vem e age. Mas a gente precisa dar lugar para ele. E como é que ele vai trabalhar se nós não fazemos o básico, que é estarmos cheios dele? Então esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. O segundo ponto é que ele usa sempre em prol e para a honra e glória de Deus. Mas ele usa, às vezes, para exortar alguns e usa para edificar alguns. Nesse caso, ele estava exortando aquele rapaz, aquela pessoa, aquele empresário que eu estava conversando naquele momento, porque ele era um ex-cristão. Então eu estava falando da palavra de Deus e ele estava sendo exortado, ele estava sendo incomodado. Não sei qual foi o trabalhar na vida dele após isso. Eu não tive um outro contato pessoal após esse encontro para ter uma conversa novamente sobre essa questão agora mais direta sobre Cristo, de uma forma realmente intencional. Mas eu acredito muito que o Espírito Santo trabalhou sim na vida dele em alguma coisa. Porque só Deus e ele sabe. Mas esses dois pontos são muito importantes para que a gente possa entender o quão é importante nós estarmos preparados, estarmos cheios da palavra de Deus. O nosso coração realmente está repleto disso. Porque quando temos a oportunidade, nós vamos transbordar aquilo que já está cheio. O mundo, ele transborda rancor, ele transborda ódio, transborda mágoa, transborda somente coisas ruins.
porque é disso que ele está cheio. Mas nós cristãos temos que estar cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, para que nós, quando tivermos a oportunidade, nós transbordarmos isso. Quando formos atacados, nós transbordarmos isso. Porque se não estivermos cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, quando nós formos atacados, que seremos, e muito, a gente vai transbordar o mesmo que o mundo está nos dando. E a Bíblia ela nos fala que não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, com essa reflexão, o que eu queria é alertar, primeiro, para que abramos os olhos nas oportunidades que o Espírito Santo nos dá de falar de Jesus. E nós temos oportunidades diariamente. E por mais que muitas das vezes seja de forma involuntária que ele possa estar nos usando, como foi o meu caso, eu só vim perceber depois disso, mas isso só pôde acontecer porque o meu coração estava cheio da palavra de Deus. Mas e às vezes que nós temos a oportunidade de forma voluntária de dar uma palavra, a pessoa está precisando, a pessoa chega pedindo, clamando por uma palavra de Deus. E muitas das vezes conversando com um ou outro que chega assim, não, apareceu um fulaninho que estava, eu disse assim, Jesus te ama e tal. Poxa, até quando vamos ficar nesse nível tão raso de cristianismo, da presença do Espírito Santo, da palavra de Deus, de dizer Jesus te ama? Poxa, isso é maravilhoso e é verdade, Jesus te ama. Mas a palavra tem muito mais para nos dar, tem muito mais para que a gente possa entregar para o próximo. Então, meus irmãos, que a gente possa cada vez mais se encher da palavra de Deus, se encher de Cristo, se encher do Espírito Santo, para que nós possamos ser usados de forma involuntária e quando tiver a oportunidade realmente de forma intencional, que a gente seja usado, que nós sejamos usados da forma que Deus quer, que é a melhor forma possível. Sejamos transformados através da renovação da nossa mente. É o que a palavra de Deus nos diz. Para que nós não sejamos ou não se envolvamos, que não andemos como as pessoas do mundo, como o mundo ele anda. E essa transformação da nossa mente, ela parte não só da transformação intelectual, e isso vai ser papo para um outro vídeo, mas ela parte também disso aqui, de enchermos da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra ela seja edificadora, ela tenha edificado você, tenha aberto os olhos, e se você já faz, ou se você já passou por alguma coisa parecida com essa, deixa nos comentários. Com toda certeza isso vai edificar aquelas pessoas que estejam lendo, para saber que isso é mais comum do que muitas pessoas imaginam, e que nós estejamos com o nosso coração cada vez mais cheios de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.